Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos nesse domingo, dia 14 de junho. Estamos aqui preparados para mais um encontro, recepcionando todos vocês nessa sala virtual, para dar continuidade ao nosso estudo. Bom, eu vou surpreender vocês. Eu conto ou você conta? Eu vou continuar em Malaquias 3, de 6 a 12. Mas você promete que essa é essa aula. Essa é a última de Malaquias. Eu revi a aula de domingo passado e cheguei à conclusão que eu fui muito detalhista até o versículo 10 e depois considerei assim os versículos 11 a 12 como se fossem autoexplicativos. E ouvindo depois a própria aula para verificar como tinha ficado a exposição do material, cheguei à conclusão que não tinha por que correr com os versículos 11 a 12, que eles são importantes na nossa compreensão do assunto, na maneira como as igrejas tratam o assunto e na maneira como o profeta trata o assunto, e que, olhando as referências que ele faz, olhando o que ele invoca ali, o que ele menciona, o que ele propõe, ainda dava um caldo muito bom. Então, o que eu fiz? Eu reorganizei a aula 19, quem segue lá no site ebdonline.com.br vai verificar, aliás, acho que não está lá ainda, mas eu reorganizei a aula 19 para ficar bem claro os pontos que nós enfrentamos no encontro passado, e resolvi então, pensei, o curso é meu, né? Por que eu estou correndo? Ninguém está me pressionando, ninguém está me mandando correr, eu estou aqui mesmo todo domingo. Não é ninguém que está me dizendo para correr com o currículo e tal. Então eu pensei, por que eu não vou seguir o mesmo padrão, né, de exposição dos versículos anteriores e então terminar a perícope, né, o recorte, com a mesma qualidade. E é uma forma também de não cair na cilada, né, de colocar ênfase num versículo e não em outro, né? Então essa é uma outra justificativa para mudar o que eu falei no final da aula passada, dizendo, não, terminamos aqui e tal, o resto você... Não, vou voltar aqui, porque esses textos ou são esquecidos, ou são espiritualizados, ou são colocados como ameaça, porque são eles, ou o versículo 11, por exemplo, que fala do devorador. Então, se você não der o dízimo, o demônio devorador do inferno vem comer seu salário, né? Então, eu cheguei à conclusão que vale a pena tratar dos versículos 11 e 12, e então, hoje, como a Irene falou, sem dúvida alguma, encerrar essa perícope, tá? Vamos lá, então. O que nós temos falado até agora, né? Nós temos tratado desse quinto debate de Malaquias, que está no capítulo 3, versículos 6 a 12. O versículo 6 fala do contraste entre a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. O versículo 7 faz acusações contra o povo, dizendo que eles são permanentemente desviados, né, dos estatutos como um todo, não apenas da lei do dízimo, mas dos estatutos, ou melhor, da aliança inteira, né? Deus pede para o povo se arrepender, mas dentro daquele artifício literário do livro de Malaquias, o povo responde dizendo, em que temos que nos arrepender? E então Deus responde com uma pergunta a respeito do dízimo que é exemplificativa. Ela não é exaustiva, porque se fosse exaustiva, nós seríamos obrigados a concluir que é neste quesito ou neste ponto da lei que o povo está se desviando, e não é.
Eu vou argumentar que não é, hoje também, porque Deus acusa o desvio dos estatutos como um todo, ou seja, da aliança, e depois vai fazer, ele fala das maldições da aliança, e depois vai terminar, o que nós vamos tratar hoje, das bênçãos da aliança. Então, a resposta de Deus aqui, ao mencionar dízimos e ofertas, são essa invocação de Deus é uma amostragem, é um exemplo de desvio e não resume, não exaure o desvio completamente. É assim que nós devemos entender para fazer justiça ao texto, ok? O povo então fala em que te roubamos, Deus acusa de novo, porque como o povo está se demonstrando relapso e incapaz de compreender o problema, então Deus invoca um exemplo. Qual exemplo? O do dízimos e das ofertas. E fala que eles estão sendo amaldiçoados. Então prestem atenção neste binômio, né? Entre maldição e bênção. Eu vou falar sobre isso hoje. Então, o versículo 9 fala de maldição. Vocês estão sendo amaldiçoados porque se desviam da aliança, né? No versículo 10 ele fala, então voltem para mim nisto, né? Voltem para mim nisto, faça que haja mantimento na minha casa. E então façam prova de mim, como eu expliquei na aula passada, e então ele promete bênçãos. Então esta parelha, né, este binômio de maldição e bênção envolve o texto inteiro, tá? E se a gente voltar a Deuteronômio 28 para verificar a relação, a lista de bênçãos e a lista de maldições, a gente vai perceber que se trata de obedecer toda a aliança ou de desobedecer toda a aliança, e não apenas um item dela, né? Bom, nos versículos 11 e 12, então, Deus continua falando das bênçãos. Ele falou de modo exagerado em abrir as janelas dos céus, ainda no versículo 10, ele fala da bênção sem medida, e esse sem medida faz contraste com o dízimo por medida. Então aqui tem uma relação de generosidade. A generosidade escapa, excede a legalidade, né? Então o dízimo você traz por medida. Pelo menos é assim que os judeus entendiam, né? Traga por medida. É claro que, rigorosamente falando, parece que a expectativa da lei era que o povo aprendesse a generosidade, né? Que ao separar o dízimo dos grãos, o dízimo dos animais, o dízimo dos frutos da terra, eles fossem generosos, né? E ao receber bênção sem medida, eles aprendessem então o princípio da generosidade, que excede o da matemática, né? Então, por isso Deus fala aqui bênção sem medida. Esta expressão sem medida que eu falei na aula passada não se refere a investimento, né? Senão, como a igreja faz hoje com o óculos capitalista, ela está falando da lei do retorno, lei da semeadura, e fala de investimento que vai dar tantos por cento mais, como se fosse apenas um grande investimento. Esta expressão bênção sem medida no hebraico significa até ser suficiente, até que vocês não consigam mais falar, ou até que vocês não consigam mais encher na boca, ou seja, vocês vão ficar saciados. Então não está falando aqui de exagero, embora fale de generosidade, não está ensinando o princípio da acumulação, do exagero e do desperdício, mas da generosidade de Deus. Bom, com isso, então, nós podemos entrar no versículo 11,
que começa assim: por vossa causa repreenderei. Esse vossa causa faz referência à ação do povo. Então, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. A bênção aqui é condicionada ao voltar das pessoas. Por vossa causa, ou seja, pela maneira como vocês vão agir em face da minha fidelidade permanente, porque eu já sou fiel, vocês é que têm que mudar. Lembrem do versículo 6. Eu sou fiel, eu não mudo. Vocês é que têm que voltar. Se vocês voltarem, por causa disso, eu cumprirei os termos da aliança, que não se referem apenas a mantê-los vivos, mas a abençoá-los, como vai dizer o versículo 11 e também o versículo 12. Então, por vossa causa, vocês é que têm que mudar. Eu repreenderei, no sentido de fazer cessar, ou seja, eu posso interferir nisso, né? Assim como eu posso deixar vocês serem consumidos ou prejudicados, ou colheitas magras, ou terra seca, ou excesso de pragas, né? Eu posso também interferir nisso. Por quê? Porque esta é a dinâmica do mundo de Deus. O mundo de Deus reproduz ou expressa o modo como Deus é, né? Eu fico pensando aqui no nosso jardim horta ou horta jardim, não sei mais, né? Como que a natureza é graciosa, como que a natureza é generosa, como que a natureza excede as nossas expectativas. E como que nós que plantamos qualquer coisa, seja uma flor, seja uma folhagem, seja... a Irene falou que eu usei aqui agora a linguagem majestática, né? Porque é ela que planta. Então, quando a Irene planta um maracujá, por exemplo, é maravilhoso observar como ele é generoso em produzir ao ponto de encher os nossos recipientes. Então, o mundo de Deus carrega esta lógica de Deus, a lógica da generosidade. Então, é por isso que ele fala, eu repreenderei. E aí vem essa famosa expressão do devorador. E eu queria chamar a atenção aqui, porque esse texto é supostamente entendido, né? E as pessoas costumam falar desse devorador no sentido demoníaco, no sentido espiritual. Usado né? para ameaçar os irmãos. Exato, como se falasse assim, o devorador é um demônio que come, enquanto você dorme ele come. Você deixa lá alguns sacos de milho, de trigo, seja lá do que for que você plantou, e ele corrói. Você planta e colhe pouco, e esse pouco ele ainda corrói. Não é permitido espiritualizar o texto aqui agora, porque o texto todo até agora está falando de práticas concretas e de maldições concretas, e vai falar também de bênçãos concretas. Ele está falando de trazer porções dos grãos e dos animais para que haja mantimento, é um valor concreto, né? Ele fala de maldição e agora ele vai descrever qual é a maldição que ele vai repreender, e ele vai falar de bênçãos concretas. Abrir as janelas dos céus é um modo poético, um modo simbólico de falar de chuva. E quando ele falar de bênção, ele vai falar da terra boa, fruto da terra e fruto da vide, né? Então, em primeiro lugar, nós não podemos espiritualizar ou romper a lógica do texto para uma lógica
espiritualizada. No sentido concreto, no sentido da agricultura, nós podemos pensar aqui amplamente, como o texto faz, em tudo aquilo que diminui, que concorre para diminuir a produção agrícola. A palavra devorador é uma palavra um pouco estranha aqui no contexto, porque ela é, na verdade, uma expressão verbal. Ela poderia ter usado uma palavra para gafanhoto, que é, digamos assim, o nome geral para a praga mais perigosa da agricultura. Eu vou folhear aqui um pouco para trás, no livro de Joel, por exemplo, que também é muito mal usado nesse sentido, só para vocês verem como que o gafanhoto é a praga mais temida do agricultor naquela época e ainda hoje. Né? E ainda hoje. No livro de Joel, o profeta está falando de uma seca terrível, aliás, uma conjunção de pragas. E ele fala então de gafanhotos e de seca. No versículo 4, Joel capítulo 1, versículo 4, fala assim, na raiz, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. E aí ele fala, ó povo bêbado, desperte-se e chore. O que a gente percebe no hebraico é que o povo conhece tanto a praga da agricultura que eles têm muitas palavras para se referir a eles, né? Então veja, quando um povo não conhece um certo fenômeno, ele não tem palavras para se referir àquele fenômeno, né? Quando ele conhece pouco aquele fenômeno, às vezes ele usa até uma palavra estrangeira, né, para se referir àquele fenômeno, aquele evento, aquele animal, aquela coisa. Quando ele conhece muito um determinado animal, ou planta, ou acontecimento, ele tende a ter muitas palavras para se referir àquele animal. É o caso aqui de Joel, né? Então eles, para mim, eu quando dou aula de profetas, eu fui procurar no Google Imagem o que é um gafanhoto. Porque eu percebi que na minha cabeça eu confundia gafanhoto, quando eu lia gafanhoto eu pensava num besouro, alguma coisa assim. E eu fui ver que o gafanhoto é tipo um grilão, né? Um grilo grande, um bicho desses saltador, né? Então veja, para mim o gafanhoto não dizia muita coisa. Para eles conhecem tão bem o gafanhoto que eles são capazes de fazer distinção entre gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. E todos eles são ou etapas da praga ou tipos diferentes do animal. Aí você poderia me perguntar, então Joel está falando do devorador? Porque ele falou devorador aqui. Não, ele está usando uma palavra própria para se referir ao gafanhoto. Então ele usa palavras como arbe, como palavras como gazan, né? Ele usa palavras diferentes para se referir ao gafanhoto. E a palavra que Malaquias usa? Joel usa como verbo. Então a palavra de Malaquias vai ocorrer em Joel como comeu, tá? Então, olha só, o gafanhoto cortador, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu, aqui está a palavra de Malaquias, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu-o, aqui está a palavra de Malaquias, comeu-o, o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu-o, a palavra de Malaquias.
Então, na verdade, o que Malaquias está falando aqui poderia ser traduzido como o comedor. Essa seria, digamos, a tradução exata da palavra aqui em Malaquias. Que quando ele diz o devorador, ele está falando de modo muito correto, né? Desculpa, qual a referência de Joel? Joel 1:4. Joel 1:4, quando ele fala de diversos tipos de gafanhoto e tal. Ou se quiser comparar também, compara lá com a praga do Egito, né? Mas o gafanhoto é o vilão da agricultura, ok? E disso o povo judeu entende muito bem. Como aqui em Malaquias ele quer se referir a uma maldição ampla, ele usa uma palavra que é, digamos, derivada do verbo comer ou devorar. Então, a palavra aqui poderia ser comedor. A nossa Bíblia traduz para o português como devorador. Está correto, né? Devorador é o que devora. Comedor é o que come. Então, está correta a tradução. O que nós temos que entender aqui é que ele usou um termo amplo. E ao usar um termo amplo, ele está tentando abarcar toda a maldição que o povo está sofrendo. Qual é a maldição que o povo está sofrendo? Terra seca, ou seja, retenção da chuva, agricultura medíocre, ou seja, produção agrícola medíocre. Qualquer pessoa que lida com a terra sabe isso, até a dona Irene aqui do meu lado sabe isso. Quando você planta uma flor ou uma frutífera ou um tomateiro, por exemplo, e você fala, isso aqui não deu nada, né? Deu uma carga tão pequenininha que os passarinhos comeram e tal, não deu para colher nada, não deu para aproveitar para nada. Ou quando você vai ver o que você plantou, o que você adubou, o que você regou, e você fala, mas que maravilha, o pé está carregado, eu não estou conseguindo aproveitar tudo, parte está se perdendo, vou ter que doar, né? Então eles estão tendo uma produção agrícola ruim. E fora isso, você tem ainda doenças da agricultura, né? Aquelas pragas que não são exatamente larvas ou animais que comem, mas que prejudicam a produção agrícola e faz com que ela engane, decepcione. Além disso, se a gente considerar aquele contexto que eu criei nas aulas anteriores, ao falar de Ageu e Zorobabel, e ao falar de Esdras e de Neemias, nós temos aqui ainda outro personagem que consome a produção, e que é os opressores do povo. Esses opressores do povo são uma longa cadeia expropriativa, né? Que vai culminar lá no imperador persa. Então não pensem vocês que o imperador persa, o Ciro, o Artaxerxes, o Dario, né? Que nós estudamos em Esdras e Neemias, não pensem vocês que eles eram devotos de Yahvé, só porque eles mandaram construir o templo, ou permitiram a construção do templo, ou porque eles mandaram Neemias e Esdras lá verificar a situação de Judá. Na verdade, eles estão fazendo isso por interesse próprio. Por quê? Porque eles precisam aumentar muito a arrecadação de impostos. Por que precisam arrecadar muito a colheita de impostos? Né? Para custear, né, as despesas de guerras, para custear o exército profissional. Então, esses senhores do povo, que passam pelos governadores, que passam pelos governadores de Samaria, que passam pelos sátrapas, que são os governadores provinciais, até chegar no imperador persa,
são também consumidores. Talvez, então, por isso é que o Malaquias tem usado um termo derivado de um verbo, né? E em sentido amplo, para nos remeter à maldição ou às maldições arroladas em Deuteronômio capítulo 28. Então, se você consultar capítulo 28, você vai ver lá. Vocês vão tomar emprestado, vocês vão ser perseguidos, vocês vão servir a outro povo, vocês vão plantar e não vão colher, vocês vão plantar e outro povo é que vai comer a produção de vocês. Então, num sentido amplo, que inclui, obviamente, o gafanhoto, mas não se resume ao gafanhoto e muito menos ao demônio, né? Se remete, ou se refere a tudo aquilo que prejudica, que faz a sua expectativa de ganho para sobrevivência faltar, né? E aqui o profeta chama a atenção para a lógica consumidora, consumista e da acumulação. Por quê? Porque quando seus ganhos não são suficientes para garantir sua sobrevivência, a tendência nossa, ao ver a nossa sobrevivência ameaçada, é cortar a generosidade, certo? Então o povo deixa de doar, o povo deixa a generosidade, porque, ora, nossa terra não está produzindo. Ora, eu não tenho terras, eu perdi minhas terras por causa de dívidas. Ora, eu preciso estocar para o ano seguinte. Ora, eu não posso observar o sábado, eu não posso dispensar meus empregados no sábado. Vejam a luta de Neemias no capítulo 13 para fazer o sábado vigorar. Ora, eu não posso doar, eu preciso guardar, preciso reter. Então, a lógica da acumulação pressupõe que a nossa subsistência está ameaçada, não importa quanto eu acumule, né? E se a minha acumulação produz a miséria de outro, bom, paciência, eu tenho que pagar impostos, eu tenho que viver, e é assim que é. O que o profeta está dizendo aqui é o seguinte: falso, vocês inverteram a relação de causa e efeito aqui. Na verdade, é porque vocês não são generosos é que vocês estão colhendo pouco. Então, há um choque aqui de mentalidade. O povo está sendo chamado a voltar aos estatutos dos quais se desviaram. O povo está sendo chamado a praticar a generosidade a partir do seu pouco. E por causa disso, por vossa causa, por vossa mudança, né? Ou por vosso tornar para mim, eu darei a vocês uma terra generosa. Essa é a ideia embutida aqui. A Leocádia está dizendo aqui uma coisa interessante. Ela está dizendo assim: eu conheço o gafanhoto, ele invade plantas, faz estrago terrível nas plantações. Exato. Eles voam, e uma coisa interessante que ela disse é que eu fui agricultora e sei bem quando vem seca, em seguida vem gafanhoto. Exatamente. E devora o pouco da colheita que restou. Isso é real mesmo. Exato. Ou seja, não basta seca, ainda vem o gafanhoto para devorar o Então a Leocádia vai entender perfeitamente a gravidade do que Joel, por exemplo, está falando, né? Porque Joel fala desta desgraça de uma sociedade agrícola seca, seguida por praga de gafanhotos que vai comer até o pau das árvores, né? E seguida ainda de guerra, né? Então, Joel está falando de uma situação gravíssima. Aliás, alguns estudiosos dizem que Joel é desta época aqui, porque o livro de Joel
indatável, ou seja, não tem como datar o livro de Joel. Continuando nesse raciocínio aí da Leocádia, eu queria ainda fazer uma comparação, porque nós estudamos Ageu, né? E é justo que agora a gente faça essas inter-relações, essas conexões. Ageu, que é do mesmo contexto, lembrem disso? Lembram que eu coloquei Ageu numa ponta, Ageu, Zacarias e Zorobabel numa ponta e Esdras e Neemias na outra, e estou trabalhando com Malaquias no meio, né? Embora você possa defender outra hipótese, mas eu estou colocando Malaquias no meio. Então eu posso invocar Ageu, como eu posso invocar Esdras e Neemias, para compor, para projetar o contexto de Malaquias, tá? Ageu capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, fala basicamente a mesma coisa que Malaquias. Ele fala assim: esperastes muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por sua própria casa, né? Então veja, o povo de Malaquias tem mantimento na sua própria casa. Eles colhem, eles esperam muito, tipo, agora vai. Agora nós plantamos, etc, vai. E aí a colheita vem aquela porcaria. E o que eles trazem para casa ainda parece que não dá, né? É aquele negócio que nós falamos hoje, sobra mês e falta salário, né? Sobra dia e falta salário, quer dizer, o salário não cobre os 30 dias, né? Então tem o desempregado que não recebe salário, mas tem o cara que recebe salário e o que traz para casa não dá para pagar as contas. Todos nós entendemos isso. E aí o próprio profeta fala: por quê, diz o Senhor? Por causa da minha casa que permanece em ruínas. A mesma coisa que Malaquias está dizendo. Faça que haja mantimento na minha casa, né? Em Ageu não havia casa, né? Agora em Malaquias há casa, mas a casa está desamparada, né? E aí continua assim, olha: minha casa permanece em ruínas, cada um de vocês corre por sua própria casa. Por isso os céus sobre vocês retêm o orvalho. Os céus retêm o orvalho. E aqui ele está falando, vocês são amaldiçoados, vocês a nação toda. E depois, para corrigir isso, ele fala: abrirei janelas dos céus. Então os céus retêm, os céus se abrem, né? E ele fala assim também: e a terra retém os seus frutos. E em Malaquias ele vai dizer: a terra dará os seus frutos. Então a terra também retém o fruto, né? E agora ele está falando: a terra dará o seu fruto. No versículo 11 de Ageu, ele fala assim: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho e o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Ou seja, maldição, como está escrito em Malaquias 3:9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Então, o que nós temos aqui em Malaquias até agora é o seguinte: se vocês continuarem se desviando da minha lei, vocês vão continuar debaixo de maldição. Vocês mudem primeiro. Vocês vão fazer prova de Deus mudando primeiro, trazendo. E da minha parte, cuido eu. E eu tenho dado mostras de que eu posso cuidar. Então é isso que significa: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. O fruto da terra aqui num sentido amplo, no sentido de tudo que a terra produz, inclusive os animais, inclusive o trabalho, como eu acabei de ler em Ageu. Ou seja, tudo aquilo que vocês fizerem vai dar certo. De onde eu tirei isso?
de Deuteronômio 28. Tudo que vocês colocarem à mão vai dar certo. Seja agricultura, tudo que vocês empreenderem vai dar certo, né? Os animais vão procriar além do que vocês esperavam, os filhotes não vão morrer, vão vingar, né? Como dizia a mãe da Irene, né? Vai vingar, todos eles vingaram, né? A porca produz, a porca não, né? Aqui nós estamos em Israel, então porco não. Mas os carneiros, as ovelhas, as vacas, os camelos, todos eles vão procriar, as cabras vão procriar, todos os filhotes vão crescer, vão ser saudáveis e etc. Tudo vai dar certo, né? E vocês vão ser a terra que mana leite e mel. O Wagner está perguntando assim, está falando, passei a vida ouvindo que o devorador era um demônio. Exato. Que teria capacidade de corroer as finanças Exato. Pessoais daqueles que não dizimam. De onde tirariam essa fake news? Pois é. Veja, gente, esse negócio é sério pra caramba. Talvez até tenha gente me ouvindo e entendendo do que eu tô falando, né? Tem pastores que obrigam os professores a dar esta interpretação, né? Eu conheço professores que foram demitidos porque fizeram a interpretação correta das escrituras. Então, Nossa. O troço é grave, né? O troço é grave. Bom, o que eu enfatizo aqui, aproveitando essa participação do nosso amigo Wagner, é o seguinte: não vale, não é honesto, não é intelectualmente aceitável que se fuja da regra de interpretação, né? É claro que depois de todo o texto compreendido, nós podemos verificar como esta bênção e esta maldição se aplicam na nossa vida, né? Mas eu conheço pessoas que trabalham, de fato, com o terrorismo bíblico espiritual, né? E como nós reproduzimos essa estrutura eclesial em que alguns detêm a autoridade para interpretar as escrituras, né? Ai de você se ler a Bíblia por sua própria conta e risco. O Celso também comentou, a memória já aludida em aulas atrás vem bem a calhar no que diz respeito à espiritualização da expressão devorador. Exatamente. Há muito tempo vê-se uma perversão em amedrontar o povo que não dizima, não oferta, não doa. Só que na outra ponta da memória joga-se para debaixo do tapete a expoliação da classe religiosa, a qual que não enxerga que ela devora até o pão das viúvas e órfãos. Exatamente. Bem lembrado, Celso. Bem lembrado. A igreja que trabalhar de forma errada, de forma capitalista, de forma abrangente, esse texto aqui, ela se torna devoradora. Ela se torna devoradora. Porque eu já falei aqui, acho que vale a pena lembrar agora, com essa provocação aí do Celso, que é o seguinte: nós, às vezes, hoje, chamamos de dízimo o que, na verdade, na sua lógica, na sua natureza, funciona como tributo. Tributo, né? O que muitas igrejas hoje praticam é um sistema tributário. Ele se parece muito mais com a Receita Federal do que com o dízimo do Antigo Testamento, né? Então, que isso fique claro, né? A monarquia de Israel também chamava de dízimo o que passou a ser tributo, né? Eu mostrei isso lá em 1 Samuel 8, quando ele fala, ele vai dizimar e tal, não sei o quê. Está usando a palavra dízimo, mas a lógica já é tributária, né? Então, a igreja, às vezes, se torna aquele que consome a sua produção para enriquecimento de uma máquina, de uma estrutura, ou para custear despesas que sequer deveriam existir, né? Sequer deveriam existir. Porque as pessoas poderiam dizer para mim hoje, cara, mas se não der o dízimo, quem é que vai sustentar, né? E eu te perguntaria, por que precisa sustentar, né? Então a pergunta é mais funda, né?
Bom, por vossa causa, então, repreenderei o devorador. Entenda aqui o devorador como tudo o que consome. Eu vou aproveitar esse ponto para dizer o seguinte. Nós temos convivido com pessoas que praticam a generosidade. E é impressionante. É de outra lógica. Deus, de fato, se voltou para essas pessoas. Porque elas têm tudo. E não faltam nada. Pobres. E cumpre-se aquilo que Jesus fala. Dai e dar-se-vos-á. Né? De graça recebestes, de graça dai. Dai e dar-se-vos-á. É impressionante como Deus recompensa ao que dá com alegria, ao que reparte. Né? A Neiva, que está assistindo, legal. que disse que atrasou, mas chegou, ela disse uma coisa interessante. Ela falou, eles transformam até o substantivo dízimo em verbo dizimar, que na verdade já é um verbo com sentido diferente. Exatamente. Né? Na Bíblia, usado dizimar no sentido muito negativo, né? E a Ruth Brito está dizendo, dizer que o destruidor é Satanás seria atribuir ao demônio uma obra que foi Deus que fez, porque o texto diz, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Exatamente. Aqui, bem lembrado. Bem lembrado. A Ruth sempre aqui, interessante, para combater mais ainda a questão da espiritualização, esse texto tem como pano de fundo a aliança. Eu vou daqui a pouco, assim que eu terminar aqui o versículo 12, um detalhe que falta, eu vou caminhar com vocês para analisar a aliança, né? Para fazer o argumento final desse livro. Mas sim, a seca foi Deus que mandou. Exatamente, né? Os termos da aliança. Agora, convém lembrar, meus queridos irmãos, que nós cristãos, estamos sob uma nova aliança. É por isso que eu tenho feito esta abordagem do Antigo Testamento e estou quase que me recusando a tratar a questão eclesial, né? Porque a grande parte da discussão sobre o tema que a gente percebe entre os cristãos, na internet, etc., é uma questão legalística, que ainda coloca todos embaixo dos termos da aliança do Antigo Testamento. Né? Jesus mandou dar, não mandou dar, tem que dar quanto, etc. É para isso, para aquilo e tal. Né? Eu tenho comentado com a Irene que nas próximas aulas nós vamos reconstituir o mundo de Jesus e vocês vão perceber, eu a garanto, né? A garantia sou eu, vocês vão perceber, pelo menos essa tem sido a minha constatação, eu já estou lá na frente, né? Já estou chegando no Novo Testamento, vocês vão perceber que a palavra de Deus inunda essas questões a um ponto que elas vão desaparecer. E vocês vão perceber que Jesus Cristo nos coloca num outro mundo, o qual ele chama de reino de Deus. Então, as igrejas costumam falar mais de Malaquias 3:10 do que do reino de Deus. Tá? E nós precisamos recuperar a noção de reino de Deus. O Wagner de falar assim, em relação a essa relação de troca em Mateus 3:10 me dá a impressão de um Deus que pode ser comprado, entrega o dízimo e compra o serviço de Deus. Essa me parece ser a lógica, cria um Deus corruptível. E daí o Bíblia já tinha falado isso. Ele disse, essa interpretação de faça isso que darei aquilo, não ajuda a reforçar uma religiosidade de troca? Neste caso, veja, pode-se deduzir daqui esta lógica que regula as nossas igrejas. Mas aqui, esse é o meu argumento, aqui o pano de fundo é a aliança toda. Então, o dízimo aqui, veja, a prática ritual e formal do dízimo não atende o que o texto está pedindo para o povo quando fala tornem-se para mim. Né? É isso que eu falei no início e vou falar aqui no final. A gente poderia fazer essa pergunta,
Mindu. E os demais. A gente poderia fazer essa pergunta. Se o povo tivesse entendido esse texto como nossas igrejas entendem, né? E tivesse falado assim, bom, pessoal, então é o seguinte, a partir de agora vocês contem, pesem rigorosamente 10%, entreguem para os levitas, e os levitas tragam tal, e friamente, sem uma conversão de coração à aliança, Deus ficaria satisfeito? É uma pergunta. Minha resposta, não. Jesus vai dizer isso para os fariseus. Quando nós chegarmos nos fariseus, nós vamos ver o povo, principalmente os fariseus, trazendo o dízimo do endro, da hortelã e do cominho. E Jesus despreza isso. Então, nós que somos cristãos, que já conhecemos o final da história, podemos chegar nesse texto e falar, caramba, mas isso aqui tem uma lógica toma lá da cá, né? Isso aqui tem uma lógica de um Deus que, tipo assim, ele só quer que encham os estoques da casa dele, né? Eu responderia, não, porque o texto começa com a aliança, eu não mudo, vocês mudam. Vocês sempre se desviaram dos meus estatutos. Vocês se desviaram, vocês não guardam. E depois as maldições e as bênçãos que ele enumera têm a ver com a aliança inteira, da qual a menção do dízimo é uma amostragem. E é uma amostragem que o profeta menciona porque o povo reluta em admitir que precisa se arrepender. Veja as duas perguntas lá do versículo 7 e do versículo 8. Em que temos que voltar? E Deus fala, quer um exemplo? Vocês estão me roubando. E o povo de coração duro fala, em que estamos te roubando? Então, esse povo está tão longe na sua infidelidade que eles não admitem o desvio global. Mas eles estão dando dízimo. Eles estão dando dízimo. Veja no capítulo 1. Tem culto, tem oferta, tem tudo. Os levitas estão lá, os sacerdotes estão lá, né? E mesmo assim Deus fala para eles, tornem-se para mim. Ora, eu só posso entender que esse tornar-se é global. E se esse tornar-se for global, Deus vai cumprir os termos da bênção, assim como ele está cumprindo os termos da maldição. E uma coisa interessante que eu observei esta semana e não destaquei, portanto eu estou destacando agora em primeira mão, é a seguinte, eu vou ler com vocês daqui a pouco Deuteronômio 28, mas Deuteronômio 28 fala o seguinte, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser roubados, vocês vão ser amaldiçoados, vocês vão ser mortos, vocês vão ser famintos, vocês vão virar escravos. E ele fala assim, até que sejais consumidos. Até que sejais consumidos. Esta perícope começa com Deus dizendo o seguinte, vocês não foram consumidos. Pelos termos da aliança, eu deveria amaldiçoá-los até que vocês sejam consumidos. Eu vou acabar com a raça de vocês, porque vocês não guardaram os meus estatutos. Mas esse texto começa dizendo o seguinte, eu fiz uma aliança com seu pai, vocês se desviaram desde o começo, mas eu vos amo. Vocês não foram consumidos, mas é porque eu sou generoso, né? Então esse tornar-se do povo aqui tem que se referir à aliança como um todo. E aí, a meu ver, Mindu e demais irmãos e irmãs, desaparece esta lógica que a igreja às vezes coloca tanto para atiçar a nossa cobiça, como para amedrontar, né, o nosso reter. Né? Tipo, não quero participar disso. Se você não participar, o demônio vai comer teu salário. Né? E às vezes nós temos que entender por que retemos. Por que isso não toca o nosso coração? Porque o povo do Antigo Testamento às vezes é generoso
com certas necessidades, com certas demandas, e nós não somos hoje, né? Eu vou contar um exemplo agora, rapidamente, de um caso que nós presenciamos, né? Toda igreja, especialmente igrejas que estão em obra, aquelas obras que não terminam nunca, né? Porque, segundo já ouvi, igreja sempre tem que ter projetos, porque senão o povo se acomoda. Então a igreja tem que estar sempre construindo, reformando, fazendo campanha, porque senão o povo relaxa. Eles têm que manter o povo, né, acelerado. Acaba uma campanha, começa outra. O povo tem que doar, né? E normalmente, vocês que convivem em igreja, né? Nós todos, né, irmãos, que convivemos com igreja, nós sabemos que é um parto tirar dinheiro das igrejas, né? Tem que prometer mundo e fundo, senão ninguém põe a mão no bolso, as pessoas falam que nós temos escorpião no bolso, que o bolso não se converte, que a carteira é o último órgão do corpo a se converter, essa lendagem toda aí que nós temos da igreja, né? Mas uma vez, numa determinada igreja, nós recebemos um coral da África, né? De crianças órfãs, órfãs de guerra, órfãos de doença, de países miseráveis. E eles vieram se apresentar, talvez até vocês saibam, né, quem são, porque eles vêm muito pelo mundo para arrecadar dinheiro e tal. E pela primeira vez na minha vida, eu tenho mais de 50 anos e nasci crente, né? Sou filho de evangélicos. Pela primeira vez na minha vida, eu vi as pessoas quase que se estapeando para doar. Eu lembro que era uma igreja lotada, com pessoas sentadas no chão, jovens sentados no chão, e a bandeja passando pelo meio do povo, e o povo com o dinheiro dizendo, vem cá, passa aqui, ó, entrega ali para ele e tal. Uma loucura para arrecadar dinheiro. Tenho certeza que bateu e extrapolou em muito, né? A sem medida aqui que esse texto fala. Ali eu aprendi uma coisa. O povo de Deus se mobiliza pelas causas de Deus. Que o Espírito Santo, ao fechar o coração dos crentes sinceros, o faz porque não aprova o que nós fazemos com dinheiro. Não é de Deus. Não tem o testemunho de Deus. E eu pude experimentar isso, né? E esse é o testemunho do Antigo Testamento, né? Tem diversos casos no Antigo Testamento, tanto em Moisés como em Ezequias, o rei Ezequias, que eu confundo Ezequias com Ezequiel, que o rei Ezequias, que ele fala assim, o povo trouxe demais, manda parar. Eu fico pensando, caramba, o que aquele povo tinha que nós não temos? Quando eu vi esse coral de órfãos de guerra se apresentando e dizendo, quando meu pai morreu eu tinha 10 anos, quando minha mãe morreu eu tinha 11 anos, meu irmão morreu, meu avô não sei o quê. Aí eu conheci o missionário e então agora eu quero ser médico, eu quero ser professor, não sei o quê. Eu vi o povo se estapeando e os recursos fluindo e enchendo os montões lá na frente. Aí eu percebi o povo de Deus se mobiliza pelas causas de Deus. Tem uma pergunta do Celso. Ele diz assim, se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então como Deus se prestará ao papel de ser adorado por meio da mercantilização de sentimentos no templo do coração de cada um? Exato. Basta levar uma porcentagem de dinheiro ao templo físico, que o templo do coração se liga diretamente com Deus? Perfeito. Isso vai ficar límpido e claro quando nós chegarmos em Jesus Cristo, né? Como ele vai afrontar este modelo aqui, né? Bom, deixe-me apenas falar sobre a bênção aqui. Tá, segura aí um pouquinho para eu avançar. Ele fala da vide, eu já falei que a vide aqui significa prazer, generosidade, graça, né? Ele fala da vide em particular, até a vossa vide não será estéril. E eu falei para vocês que a vide
tem a ver com prazer, né? A vide para comer uvas e para fazer bolos, etc., que eles faziam as passas, né? As frutas secas, e também para fazer o vinho, né? O vinho que é para a alegria, né? Então, até isso Deus promete. Agora, veja no versículo 12, que é o último versículo, e então eu vou para esse fechamento global do texto junto com vocês. Ele fala: todas as nações vos chamarão felizes. Eu queria chamar a atenção aqui, antes de falar das nações, falar do felizes, que é exatamente a mesma palavra traduzida como abençoados, como benditos e como bem-aventurados do Novo Testamento, makarios, makarioi, né? Como traduz o Novo Testamento e como o Antigo Testamento em grego também traduz. Então, esse felizes do Malaquias 3,12 é aquele feliz amplo, é aquele feliz que vai ocorrer em diversos textos do Novo Testamento e que descreve um estado de satisfação amplo, como nem o dinheiro pode trazer, né? Feliz é aquele que recebe a bênção do Senhor. Jesus vai fazer um amplo uso desta palavra, e nós que somos cristãos podemos entendê-la a partir das bem-aventuranças de Jesus Cristo. Bem-aventurados vocês que são misericordiosos. Eu poderia dizer aqui, bem-aventurado vocês, os generosos. Então, quando diz feliz aqui, não é o feliz daquele rico perverso do Antigo Testamento que fala: ó, minha alma, descansa, porque os seus celeiros estão cheios. Você tem muito, 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 muito. Descansa e folga, ó minha alma. Não interessa o vizinho. Interessa que você teve que derrubar seu celeiro pequeno para fazer mais, mais e mais, né? Então, essa felicidade suposta da acumulação, que é efêmera como neblina, né? Mas esse estado de felicidade que perdura, porque não há pobre entre vós. E esta felicidade se torna a felicidade de vós. Vos chamarão felizes. Então eu queria chamar a atenção aqui para o fato que não é um estado de felicidade individual, não é um estado de felicidade egoístico, porque é vós ou vocês que serão felizes. E essa felicidade coletiva, esta felicidade social, será transposta ou será percebida pelas demais nações. Então, este detalhe aqui é muito interessante e também nos faz remeter às bênçãos da aliança. Quem é feliz aqui? O indivíduo que colheu muito e o seu vizinho que colheu pouco? O rico que, por algum acaso, tem uma terra boa e a viúva que está cozinhando o seu último pão e vai morrer de fome? Ou o levita que está tendo que plantar e não pode dar assistência ao templo porque foi desamparado? Não! Está falando de uma felicidade da terra, não da tua propriedade particular. Está falando de uma propriedade da terra nacional. Está falando que vós ou vocês serão felizes, serão abençoados, a um ponto que os povos vizinhos
perceberão e aclamarão a sua felicidade. Então não é uma felicidade individual, não é uma felicidade egoística que desconsidera o outro, porque esta felicidade ele já tem, ora bolas. Essa felicidade ele já tem, a felicidade individual e egoística. E é essa que Deus está reprovando quando ele diz: vocês me roubam. Faça que haja mantimento na minha casa. Faça com que esses depósitos circulem, né? Porque despensa não é para acumular, é para circular, né? E então os outros povos perceberão. Porque a terra deles produz. Porque os animais deles, tudo dá certo, né? Então trata-se de uma felicidade nacional a um ponto de ser reconhecida pelos povos ao redor, tá? E isso também remete à bênção da aliança. E quando eu digo bênção da aliança, eu estou me referindo a Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículo 10, diz assim: todos os povos da terra verão que você é chamado pelo Senhor, que você tem a bênção do Senhor. Malaquias, capítulo 3, versículo 5, aliás, 15, que eu já falei na aula passada, dos soberbos, tem uma reclamação do povo dizendo: puxa vida, felizes são os soberbos, felizes são aqueles que cometem impiedade, aqueles que roubam Yahvé, e Deus fica magoado. Se Deus pode ficar magoado, né? Deus fica magoado com esta felicidade egoística. Esta felicidade ele não quer. Esta felicidade é ímpia. Ele quer a felicidade do povo como um todo. Qual é a felicidade do povo como um todo? É a felicidade da aliança. O que os povos ao redor vão fazer? Vão buscar os judeus dizendo: qual é o segredo? Qual é o segredo? Né? Por que a terra de vocês produz? Por que as plantas de vocês produzem mais do que as nossas? Por que os animais de vocês procriam mais do que os nossos? Por que os animais de vocês não pegam doenças? Aí o povo de Israel daria testemunho de Yahvé. É porque nós praticamos a justiça. É porque nós não nos desviamos dos estatutos do nosso Deus. Perguntas, comentários, reflexões? Sim. Tem uma aqui que a Ivete tinha feito lá em cima e eu achei que não era hora de ler e agora vem bem a calhar. Ela diz assim: hoje podemos dizer que o governo é o devorador quando usa mal o dinheiro público ou pratica a corrupção? Com certeza absoluta. O que é o nosso Estado, senão o grande Leviatã, o grande monstro que consome as riquezas das nações, da nação, né? E garante a opressão. Sim. O Estado como nós o conhecemos, não como deveria ser. O Estado como nós o conhecemos é um garantidor da injustiça, com certeza absoluta. E vou mais longe. Quando o povo de Israel resolveu instituir o Estado monárquico, Samuel advertiu. Samuel advertiu. Aí que entra o verbo dizimar, que a Neívia, né, falou. Ele vai dizimar, ele vai consumir. O pacto de Deus, a aliança de Yahvé, era quase que anárquica, era uma anárquica democrática, né, em que o povo faria a administração dos bens, né, por meio da partilha e por meio da generosidade, com certeza. O Estado é um garantidor. E é por isso que eu acuso as igrejas de serem tributaristas. As igrejas, especialmente as ricas,
As ricas, elas são imitadoras, congêneres do Estado. As igrejas são garantidoras da injustiça social. Exatamente. Porque elas enriquecem uma parte e empobrecem outras. E garante esse estado de coisas com as promessas e as ameaças de Mamon. Que Mamon que faz até o pobre desejar amar o dinheiro e correr atrás da meritocracia e da acumulação que ele nunca vai alcançar, né? O pobre dá dízimo querendo, todo dia que Deus abra as janelas dos céus e também faça ele ficar rico que nem as elites da igreja. E não fica nunca. E ele sustenta a injustiça. Então, a igreja como instituição, ela é uma reprodução do aparato estatal. E vou mais longe. A igreja, como nós conhecemos, é uma réplica do Império Romano. E o Estado moderno é uma réplica da igreja que aprendeu com o Estado romano. Então veja, o Império ensinou a igreja a ser igreja e depois a igreja ensinou os estados a serem estados. Nossa. E nós somos todos filhos e filhotes e congêneres desse modelo. Exato. É por isso que esta interpretação que eu estou fazendo de Malaquias, no seu devido leito, deve ser retomada sob pena de nós todos reproduzirmos a maldição. E para terminar, queria dizer o seguinte: Malaquias é uma tentativa de voltar ao estágio pré-monárquico. Pré-monárquico, é importante. Por quê? Por quê? Porque Zorobabel e Josué e Ageu e Zacarias reconstituíram o templo, mas não reconstituíram o Estado. Não instituíram a monarquia. Talvez o próprio Zorobabel tenha renunciado a isso. Não partiram para essa linha. O Neemias também não partiu para essa linha. Então, o Malaquias está chamando o povo à prática da aliança pré-monárquica. Ou seja, não reconstituam o Estado. Mas quem faz o papel de Estado aqui é o gafanhoto persa. Então, claro. E o povo está usando o gafanhoto persa para não dar dízimos. E Deus está dizendo, não, eu sou o Deus da aliança lá do Sinai, lá do seu pai. Faça a prova de mim para você ver se eu não liberto vocês do devorador. O devorador persa, o devorador do Estado. Exato. Né? É importante, quem não assistiu às aulas sobre essa questão da monarquia anteriores é importante assistir para entender o contexto. Tem que ver, olha só, tem que ver se as nossas igrejas não deveriam ser modelos de comunidade alternativos, que quem sabe poderiam ensinar o Estado e a nossa sociedade a ser uma comunidade generosa. Esse é o nosso chamado. Essa é a comunidade primitiva. Quando nós chegarmos lá, vou falar isso para vocês. O Wagner abordou outra questão importante aqui, que ele diz assim, respondendo essa da Ivete, que ele diz assim, eles estão interagindo entre eles. Sim, legal, ótimo. Depois eu vou ler. Depois eu vou ler, que não dá tempo de ler tudo. Creio que o governo seja tão somente o retrato daquilo que é a sociedade. Hoje, por exemplo, está cheio de gente indignada contra a corrupção se cadastrando para receber o auxílio emergencial, bem lembrado. Exato. Mesmo estando empregado e recebendo normalmente seu salário. E alguns ricos, porque o dono da van já estava recebendo. Claro, vários. E foi aprovado. E foi aprovado. Agora, como a gente não sabe. Ou seja, infelizmente, somos uma sociedade formada por pessoas que se indignam contra a corrupção dos outros, mas que tolera a própria ou a de seus próximos. Isso
realmente um retrato de uma sociedade que imita o Estado. E nós temos medo, vivendo nessa sociedade corrupta e nesse Estado corrupto, nós temos medo do Evangelho. Porque o Evangelho vai propor para nós rupturas. Rupturas. É por isso que eu estou elaborando esta caminhada da generosidade. Porque nós temos medo. O mesmo medo que esse povo tem. Ué, mas eu tenho que sustentar o templo. Eu tenho que sustentar o governador. Eu tenho que sustentar... Leia lá Neemias 5. Quanto custava o governo local. Fora isso, eles estão sob o governo de Samaria. E toda a renca de pessoas e de instâncias governamentais até chegar no gafanhoto persa. Numa situação dessa, eu não vou cumprir a lei, eu vou dar um jeitinho, né? Então é um ciclo de corrupção, né? Que a gente é corrupto porque o Estado é corrupto, né? E o Estado é corrupto porque a sociedade é corrupta, e a igreja entra nesse bolo todo, homologando, legitimando estas práticas perversas. Conversem com pessoas dos bastidores das igrejas, né? Converse com o submundo, como é que chama? A deep web, das igrejas. Os tesoureiros, o povo que lida. Vocês vão ver que a lógica mamônica, né, do Estado, do empresariado, das indústrias, das famílias, rege esse sistema. Rege o sistema. Como é que se rompe com isso? Voltando para o Deus generoso, né? A economia do reino de Deus que fala, dai e dar-se-vos-á. Quanto mais reparte, mais tem. Isso me assusta. Eu acho que nos assusta a todos, né? Eu tenho medo. Porque nós temos que mudar a nossa mente. Tem que mudar a mente. Nós somos treinados, crescemos nesse sistema. Esse povo aqui que está sendo amaldiçoado, eles não entendem isso. Eles entendem o seguinte, eu tenho que reter, eu tenho que acumular, eu tenho que proteger a subsistência da minha família. Como que eu vou dispor de 10%? Se o governo está comendo, esse maldito governo persa, está comendo e tal. Deus que nos liberte primeiro, aí nós vamos dar para ele. E Deus está dizendo, não. Vocês vão ter que se converter primeiro. Não, pode inverter as coisas. Vocês vão ter que se converter primeiro. E então eu vou mostrar o tamanho da minha bênção. O Celso está levantando uma questão também. Deus é coletividade harmônica e feliz. Isso. Lendo as escrituras do início ao fim, não se vê um Deus garantindo a felicidade individual, que é justamente a felicidade meritocrática de quem acumula por meio de seu próprio esforço e vive só para si como um rico tolo. Não basta ter celeiros cheios, é preciso sentir a felicidade do servo que o serve. Exatamente. Esta felicidade. Por isso... Eu quero aproveitar essa fala do Celso para dizer o seguinte, quando fala de bênção sem medida, não pense com os óculos capitalistas. Não pense com os pregadores de prosperidade, porque eu falei para vocês na aula passada que a partilha é a bênção sem medida. Não pensem em termos de eu mando um saco de trigo a mais para o levita, e Deus vai me devolver 100 sacos de trigo. Você não precisa 100 sacos de trigo, né? A bênção sem medida é a partilha. Esta felicidade não é a felicidade capitalista. Não é a felicidade da acumulação. É a felicidade de Deuteronômio capítulo 15, que fala, não haverá pobres entre vós. Tudo que vocês fizerem será bom. Meus irmãos, nós temos que nos converter à simplicidade. Porque esse padrão capitalista da teologia das nossas igrejas está destruindo o planeta. Nós não seremos ricos como os cristãos de Miami, meus irmãos. Não adianta seguir o modelo dos capitalistas de Miami, dos pregadores de prosperidade, dos jatinhos particulares, das fazendas, das casas suntuosas. Esta não é a felicidade do Antigo Testamento. Esta não é a felicidade do Evangelho. Esqueça.
Vá para outras religiões. Outras religiões talvez ofereçam o que você está buscando. Mamon oferece. Né? O Evangelho não garante isso. O Evangelho garante a bem-aventurança da qual Jesus Cristo é a expressão máxima. A expressão máxima. Né? Ele tem um nome sobre todo nome, mas porque se tornou o servo dos servos dos servos. Né? Então, esta é a felicidade. Todo o povo, todas as nações chamarão vocês felizes? Sim. Que bacana, né? Não tem pobre entre vós. Né? Nós somos ensinados a venerar Miami e a odiar Cuba. Não nos interessa que Cuba não tenha mendigos na rua. Nós estivemos lá. Exatamente. Isso para nós é uma blasfêmia. E que seja tão desenvolvido na área da educação e da saúde. Exato. É uma blasfêmia para nós. Nós odiamos Cuba e adoramos Miami. Está aí a nossa explicação. Né? E os missionários de Miami querem ir fazer evangelismo em Cuba. E eu falei para um pastor cubano, não vai rolar, meu amigo. Não vai rolar. Entendeu. Se você quiser trazer o evangelho de Miami para cá, eu duvido que teu povo vai aceitar. Claro que não vai aceitar. Você tem que lembrar do evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Aí eu tenho certeza que eles vão dizer, é isso que é Jesus Cristo? Opa, queremos. Agora, o evangelho de Rick Warren, o evangelho dos pregadores de você tem um propósito nessa terra, quer ser feliz, do iate, das mansões e etc., nem eu quero. Pois é, essa mensagem ela não é muito cômoda, né? Sim. Essa de partilha, de repartir, né? Essa ideia, o Moacir Marat está dizendo, está até falando para o Wagner, mas eu vou ler. Ele disse que nessa semana eu tive uma pequena amostra de como as pessoas e certas igrejas cerram fileiras a propostas como essa dos irmãos Eliseu e Irene. Eles têm um medo enorme de serem absorvidos pela contundência desse tipo de proposta ou mensagem. Exato. Então ele teve algum exemplo pessoal disso, no que ela pode dar certo. O mesmo medo de Anás e Caifás por essa proposta que eles tinham por essa proposta. E ela é efetivamente libertadora. Exatamente. Mas ele falou uma coisa que me chama muita atenção, Moacir, que é o seguinte. Esse povo aqui, é importante que a gente sinta o medo deste povo aqui de Malaquias. É importante que a gente perceba que nós temos o mesmo medo. O mesmo medo que talvez qualquer pastor que esteja me assistindo vai falar, cara, se eu fizer isso, acabou. Talvez o que vai acabar tenha que acabar. Talvez tenha que acabar. Talvez a gente tenha que destruir o odre velho mesmo. Né? Ele não vai comportar a lógica do reino de Deus. Né? Eu queria ainda colocar aqui para vocês, enquanto a Irene se organiza ali, essa questão da terra deleitosa que aparece depois, vocês serão, né? Uma terra deleitosa. A terra deleitosa só aparece aqui em Malaquias, mas ela invoca uma memória lá da aliança do Sinai, quando o povo está no deserto, o deserto de terra seca, de escassez de água, né? O deserto que não produz. Lá na época do deserto, Deus prometeu ao povo uma terra deleitosa. Só que o hebraico não usa a palavra deleitosa. Então, a palavra deleitosa só aparece aqui. No hebraico, no Antigo Testamento, vão aparecer outras expressões. E eu queria chamar a atenção aqui de vocês para uma delas, que é terra que mana leite e mel. Eu não sei o que você entende disso. Eu adoro leite. Eu imagino uma terra... É difícil, né? Não é engraçado? Maná, não tem nada a ver com maná, né? Leite e mel, né? Manar aqui é brotar, minar, né? Mana, escorre.
mana leite e mel, né? Eu fico pensando que coisa engraçada, né? Porque terra não mana leite e mel, né? Mas é um dito proverbial, digamos, idiomático, né? Uma expressão idiomática, para falar de abundância, para falar de terra boa, né? Terra que mana leite e mel. O Salmo 106, eu vou colocar depois tudo isso lá no site, fala terra aprazível, terra que dá prazer, né? Tenho certeza que a Leocádia ou qualquer um outro aí que conheça a agricultura, que lide com a terra, a própria Irene aqui, né? E vocês que mexem com plantas, frutas, etc, etc, terra que dá prazer. A terra de fato dá prazer, né? Nós já fomos pastores numa terra agrícola no Mato Grosso do Sul e como o prazer da terra e a tristeza também da terra permeia toda a esfera psicológica, todo o clima daquela cidade que vive do campo da agricultura. Jeremias fala em terra desejável. Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: a terra da Palestina não é nada disso. A terra da Palestina, se você já foi lá ou se você vê fotos, pode usar até o Google Earth, né, para verificar, para analisar e tal, de cima, de perto e tal, você vai ver que a terra da Palestina não é nada disso. A terra da Palestina tem poucos rios, um relevo ruim, muito acidentado, montanhas, vales, cercada por desertos e o Mar Morto e tal. Ela não é grande coisa. E eu sempre me perguntei que raio de terra que mana leite e mel é esta. E a charada aqui é a seguinte: Deus fará esta terra boa. Essa terra não é boa. Não é a terra aqui do Paraná, do Mato Grosso, terra boa, terra roxa, essas terras maravilhosas do Brasil, né? É uma terra, digamos, tipo o Nordeste, né? Que Deus prometeu ao povo: se vocês cumprirem os termos da aliança, eu faço até o deserto florescer. Eu faço até o deserto produzir jardim, como diziam os profetas. Então não pensem numa terra como essas terras maravilhosas aqui da América do Sul, essas terras paradisíacas em que plantando tudo dá, como a gente conhece. Não. Terra maiporqueira, que Yahvé prometeu vai manar, né? Vai manar leite e mel. Ou seja, a produção agrícola dessa terra sempre dependeu da bênção. Por isso é que as nações vão dizer: Deus está com eles. Porque a minha terra não produz, é igual, até melhor. As campinas de Moabe eram melhores do que a terra da além do Jordão. Mas Deus faz produzir. E a minha não produz, e os nossos animais morrem, os nossos animais ficam doentes, né? O Moacir deu uma interpretação da terra que mana leite e mel, uma terra que tem a vaca e a abelha. Isso, exato. Boa. Alguém já me falou que é o produto do reino animal e do reino vegetal, né? O mel como sendo a produção, a coisa mais preciosa, digamos, do reino vegetal, e o leite, a vaca, né, e tal. Mas é isso mesmo, tá certo. Ele é geógrafo. É uma figura de linguagem. O meu faro de geógrafo diz exatamente isso. A Palestina é inóspita, isso. Vales raros e profundos e pouco agricultado. Exato. Obrigado por compartilhar isso. A gente lê terra que mana leite e mel e etc. E a gente imagina que a terra da Palestina é assim uma ilha de terra fértil. Não é. Eu demorei a me dar conta disso, porque eu não tenho o faro do geógrafo ali. Demorei a me dar conta disso. Depois eu caí em mim e pensei: caramba, olha o que é aquela porqueira da Palestina lá até hoje. É um horror. É um horror aquilo lá. Não tem nada que preste lá. Né? Aquilo tem um valor muito mais
simbólico, étnico, afetivo, simbólico, né, do que, meu Deus, por que se matam por aquela terra? Aquela é uma terra desértica, arenosa, horrorosa, né? Mas Deus sempre prometeu a bênção. Então eu estou dizendo isso para agora dar o meu argumento, digamos, final desse texto. Esse texto deve nos remeter à aliança. Ele começa falando de um Deus fiel à aliança. Ele começa falando, por minha parte da aliança, por minha generosidade que excede os termos da aliança, é que vocês não foram consumidos. Porque se eu fosse cumprir os termos da aliança, vocês nem teriam voltado para cá. Vocês nem plantariam nem pouco nem muito, porque eu já teria consumido vocês. E aí Deus fala, vocês sempre se desviaram. E eu estou chamando vocês, versículo 7, voltem-se para mim. E esse voltar-se não tem a ver com um item da aliança, tem a ver com a aliança inteira. Como o povo não reage a esse chamado ao arrependimento, porque o que Deus falou aqui até agora era suficiente para o povo falar, puxa vida, é mesmo, é mesmo. Nós estamos aqui com nossas famílias, que loucura é essa que nós estamos fazendo? E arrepender-se no pó e na cinza, e falar, vamos fazer um concerto global, como eles vão fazer, de acordo com a minha teoria, na época de Esdras e Neemias, pelo menos por um tempo, né? Mas eles reagem de modo sarcástico e dizendo, em que temos que tornar? E Deus fala para eles, vocês querem conversar sobre isso? Por exemplo, vocês me roubam. Mas o povo deveria dizer, é mesmo? Nós estamos roubando o próprio Deus. Que loucura nós estamos fazendo? Mas eles não falam isso. Eles falam, em que te roubamos? E aí Deus vai dando corda para eles, né? Vai dando corda, vai deixando eles se enforcarem. E diz assim, nos dízimos e nas ofertas? É por isso que vocês são malditos. Não é por causa da seca, porque eu não tenho problemas em dar chuva. Não é por causa do gafanhoto, porque eu não tenho problemas em repreender a praga. Não é por causa dos impostos altíssimos, porque eu não tenho problema nenhum em libertá-los dos persas. Eu não tenho problema nenhum. Lembram da aliança? Vocês estão sofrendo tudo isso porque vocês se desviaram da aliança. Então, o povo deveria ter, Deus deu 3 chances para eles se arrependerem. E eles não se arrependeram. Então Deus desce ao nível deles e fala, então vamos começar por aqui. E vocês vão ver que eu posso cumprir a aliança inteira. E ele termina citando as bênçãos da aliança, remetendo à memória do povo a aliança inteira. Com isso eu quero dizer o seguinte, ninguém será devorado por não entregar o dízimo. As pessoas são devoradas por não cumprirem a aliança inteira, da qual o dízimo é um item, que faz parte de um sistema de proteção social e de equidade que desnecessita, ou seja, dispensa a hierarquia e a estrutura estatal. Eu posso protegê-los, posso abençoá-los, posso fazer o que eu quiser, sem rei, sem persa, sem exército, sem nada. E as bênçãos, só para completar, as bênçãos são as bênçãos da aliança. Ninguém será abençoado por dar dízimo. Porque eu pulei aqui, mas ele fala assim, eu não tenho prazer em vocês, capítulo 1, versículo 10. Eu não tenho prazer no dízimo que vocês estão trazendo. Eu não tenho prazer no que vocês estão me oferecendo. Capítulo 1, versículo 10. Tem dízimo, tem oferta e tem culto. Porque tem templo, tem santuário.
Se não houvesse dízimo, não haveria culto. Do que o sacerdote vai viver? Então, tem dízimo. Não é a entrega do dízimo, tem dízimo. Mas Deus fala, não tenho prazer em vocês. Quem me dera que alguém fechasse o meu templo, porque não tenho prazer em vocês. E agora ele está dizendo, vos chamarão felizes e terra deleitosa. Terra em quem Deus tem prazer. E terra aqui e terra aqui no sentido amplo. Terra na qual Deus tem prazer. Terra na qual Deus tem prazer. Então Deus tem prazer nesta terra, não num item legalístico da lei. Deus tem prazer nesta prática global. Então, meu amigo e minha amiga, como disse Tiago, quem quebra um item da lei, quebra toda a lei. Ou vocês cumprem toda a lei, ou vocês não cumprem nada da lei. Pode dar dízimo e trízimo, como os pastores da televisão pedem, né? Dízimo, bízimo e trízimo, né? Podem fazer a campanha que quiser. O que colher vai perder, porque a lógica da acumulação é a lógica do coronavírus. É o desequilíbrio total da terra para que produza cada vez menos e coma tudo que vocês produzem. O prazer e a alegria está na partilha. E a partilha tem a bênção de Deus. Não é que Deus vai intervir no teu investimento. A partilha é a bênção de Deus. O Mindu comentou aqui, é muito interessante essa ideia do medo. Temos medo do reino de Deus na terra, virar uma grande rodoviária onde caiba todos. Com certeza. Ótimo. Exatamente. Nós somos ensinados, é uma ideologia. Não é evangelho. É uma ideologia, um joio que veio plantado junto com o trigo. Esta porcaria veio plantada junto. E parece que é impossível converter-se ao evangelho e não converter-se a essa lógica. Exatamente isso. Matou a charada. Nós não queremos um reino de Deus como aquele que Jesus Cristo pregou. Bem-aventurados os pobres. Como? Os discípulos ficaram horrorizados quando Jesus falou que o jovem rico não entraria no reino de Deus, mesmo que ele desse dízimo do endro, da hortelã e do cominho. Porque ele fala, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade, ora bolas. Ele era um seguidor dos fariseus. E Jesus falou, quão difícil é esse rico entrar no reino dos céus. Mas esse rico teria assento nas nossas igrejas. E lembrando que aquilo que você sempre diz, que naquela época e até agora as riquezas, desigualdade social, riquezas eram adquiridas de uma forma não injusta e era considerado o abençoado de Deus. E o reino de Deus, segundo Jesus, parece mais com uma rodoviária. Claro que parece com uma rodoviária. Pega o Sermão do Monte, junta aquela gentalha toda ali, como diz a mãe do Chaves, né? A dona Florinda, eu ia falar dona Cloroquina. A dona Florinda, junta aquela gentalha ali, então você tem um retrato da ralé que andava com Jesus. Nós queremos isso? Claro que não. Claro que não. O pastor Paulo Capelletti, esses dias da Missão Sal, um homem de Deus, que rompeu com esse modelo, procurem ele no Facebook, procurem ouvir o evangelho que Deus restaurou na vida dele, pastor Paulo Capelletti, né? Falou recentemente na faculdade aqui onde eu dou aula, falando que ele foi ensinado a fazer igreja crescer. É isso. Igreja tem que crescer. E tem que crescer do quê? De gente que vale a pena. Como disse um pastor na nossa ex-igreja, você tem que investir em quem dá lucro, não em quem precisa, em quem merece. Meritocracia. Falou isso abertamente. Nós não queremos o Júlio Lancelotti sendo pastoral do povo da rua. Ora,
Aquilo ali não dá retorno, meus irmãos. Você vai investir, como os irmãos do nosso grupo hoje, que saem na rua para distribuir marmita para o povo da rua. E no outro dia tem que dar de novo, e no outro dia tem que dar de novo, no outro dia tem que dar de novo. Isso não dá retorno. Mas essa é a gentalha do reino de Deus. Agora eu pergunto aqui para os irmãos, nós vamos querer conviver com essa gentalha no paraíso? Boa pergunta. Eu tenho dúvida, hein? Eu tenho dúvida. Eu acho que nós vamos querer o povo da Ferrari de ouro, né? O povo de Miami. Nós vamos querer a igreja de Miami, com certeza. A igreja da favela não rola. Né? A Cida comentou também, eu vejo que se perdeu nos tempos o sentido de ser servo, mordomos, administradores do Senhor. Quando os mesmos começaram a querer para si próprios, começaram a querer para si próprios. E aí, o órfão, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros começaram a sofrer. E o povo a se afastar de Deus. Sim, com certeza, claro. Nós organizamos esse sistema para nos defender do Evangelho. O Evangelho é perigoso. Né? E a Leocádia comentou assim, no início do ano foi feito na igreja uma tal prestação de contas que não apareceu número, só porcentagem. Exato. E no final, para vir pedir a prestação de individual, seja no mínimo, não entendi o que ela quis dizer, mas assim, você... Enfim, tem que ser um fiel dizimista, não presta conta. Não presta contas, a título de segurança, só, etc. Eu lembro de uma sessão numa igreja que nós fomos, que a gente ficou e não conseguiu descobrir números nenhum, é só porcentagem também, nós nos tornamos piores do que o Estado. O Estado, pelo menos, é obrigado por lei a ser transparente. A gente já passou do horário, eu só quero ler os comentários que não foram lidos. O Bebeto disse, terra que mana leite e mel tem a ver com o padrão de vida que Deus deseja para todos. Shalom, harmonia do ser humano com o Criador, com o próximo e com a criação. Isso, perfeito. Exatamente isso, meu irmão. E o Moacir disse, isso explica... Deixa eu só aproveitar isso que o Bebeto falou aqui, o seguinte, pensando sobre natureza, eu sei que o Bebeto é muito interessado nisso, e talvez diversos que estão me ouvindo ou vão ouvir depois. Romanos 8 fala que a terra geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Eu sempre pensei nisso como no futuro. Acabei de mudar meu pensamento. É para agora. Nós temos que nos revelar como filhos de Deus agora. Nós temos que fazer a terra parar de gemer agora. E o modo como nós funcionamos faz a terra gemer. E isso é anticristão. Diga, do Moacir? Sim, deixa eu voltar aqui. O Moacir disse, o Moacir disse, isso explica porque as civilizações do Mediterrâneo asiático e egípcio são ribeirinhas, a água foi e é imprescindível aí. Isso, com certeza. E aí o Wagner... E aqui é símbolo da bênção, né? O Wagner colocou um mapa aqui, que é da Palestina, que é interessante olhar o mapa. Ah, sim. E o provavelmente Moacir mostrando o mapa com ele mesmo. O que é fértil e tal. Também adoro o mapa. A Marta deu risada, que eu não sei, deve ser de alguma coisa que você falou, não sei. E a Ivete comentou aqui em cima... que gostou que você... Muito importante seu esclarecimento sobre como as igrejas mantêm os governantes que agridem o seu povo. Isso, Eles praticam junto à injustiça social. Isso, ela replica. Ela é multiplicadora da injustiça social. Nós convivemos com a injustiça. E como é que você fala? Naturalizada, normalizada, legitimada por nossas teologias, por essa leitura capenga de textos como esse. O Celso falou de meritocracia, né? É outro joio plantado no nosso meio. E aí, só para finalizar, uma coisa que você já falou e que eu não li o comentário do Mindu, que ele sempre tem umas sacadas bacanas. Ele disse, acho que sobre aquele lance de toma lá da cá, o pecado da oferta de Caim sempre nos assombra. Exatamente. Eu sei. Aí eu não li no momento. Foi usado para aterrorizar, com certeza. Bom, meus irmãos, eu quis fazer essa complementação. Não consegui entrar em Deuteronômio 28, mas desafio vocês novamente a ler
todo o capítulo 28 de Deuteronômio para entender o pano de fundo que pertence a esse texto. Então, com essas colocações, né, eu termino aqui a minha abordagem de Malaquias. Agora sim, na próxima aula eu vou fazer uma visitação aos livros apócrifos para colher material de lá para usar. E também volto a dizer que todo esse material que eu estou usando aqui está e estará disponível no site da EBD Online, www.ebdonline.com.br. Tá, tem só mais uns comentários, então a gente não consegue terminar, né? Mas é muito gostoso. Que estar bom, com esse eu fico pessoal, feliz com as participações. E a Ruth colocou assim, me incomoda muito nas igrejas da elite, já participei de uma, os pobres ali pelo meio que nunca são atendidos em suas necessidades. Não podem nem chegar. Né? Na verdade, nossas igrejas não são aptas nem para acolher, que dirá atender. Né? E o Wagner, o Moacir respondeu para o Wagner que o Israel de hoje é sionista, opressora do povo palestino. Olha só que triste isso, né? Muito triste. Com certeza. Além de tudo, tem essa problemática. E aí, para concluir, o Moacir está dizendo que o Leonardo Boff diz exatamente isso, a terra geme. E pensando em terra geme, eu lembrei daquele versículo que diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Provérbios... Você citou esses dias, né? Eu escrevi um texto sobre isso. E quando o ímpio domina, o povo geme. Geme, exatamente. Né? Então, bem... Num sentido amplo, tudo geme. Né? Então, o que nós estamos vivendo hoje na pandemia, uma situação gravíssima, com auxílio emergencial sendo negado... ou sendo dificultado para pobres, dado para ricos. Um gemido do povo e da natureza. É uma situação muito crítica. Muito gemido, muito gemido. Né? Então é isso. Bom, meus irmãos, muito obrigado. Boa semana a todos. Tchau, gente. Eu e minha Beijo. ajudante. Tchau.